A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Tamires, serva de Deus por misericórdia, perseverando na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja do Senhor, aleluia, estarei deixando uma meditação da palavra de Deus, aleluia, que se encontra em Ezequiel 2. Louvado seja Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Amém, Igreja do Senhor. Deus é tremendo, Deus é santo, Deus é poderoso, aleluia. Louvado seja Deus. Não sei que hora, qual momento que o irmão, que a irmã vai ouvir esta mensagem, mas que esta mensagem possa edificar a tua vida. Aleluia. Abre teu coração para Jesus. Abre o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Não repara para a minha voz, para o meu jeito de falar. Aleluia. Apenas fique em espírito, ouvindo a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração. Ouve a voz de Deus através da minha fraca pessoa. Amém? Abra a vossa Bíblia. Vamos meditar na palavra santa do Senhor, do profeta Ezequiel, capítulo 2, primeiro por diante. A comissão do profeta. A comissão do profeta. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Aleluia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer que ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças, espinhos, e tu habitaste entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem se assuste com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem,
ouve o que eu falo. Não seja rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus de poder, Deus de glória. Aqui está, Senhor, a tua palavra, meu Deus. A tua palavra, Senhor, nos renova. A tua palavra, Senhor, nos renova a cada manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou eu. Louvado seja Deus. Diminua eu, Senhor, na tua presença. Senhor, meu Deus, me ensina, Senhor, a falar. Coloca as palavras na minha boca, Jesus. Ministra, Senhor, a tua palavra ao meu coração. Ministra, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Revela, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Senhor, meu Deus, perdoai as minhas falhas, os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Se eu pequei, se eu errei, se eu falhei. Perdoai os meus pensamentos. Se eu entristeci o Espírito Santo. Meu Deus, tende misericórdia da minha alma. Tende misericórdia da alma do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Senhor Jesus, perdoai os nossos pecados. Nós somos tão falhos e pecadores, murmuradores e reclamadores. Só sabemos pedir, Senhor. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a orar. Nos ensina a ser mais grato a Ti. Senhor, nos dá direção no falar, no andar, no vestir. Nos ensina, meu Pai, a andar na santidade, na doutrina, na obediência. Meu Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor, palavra santa, pura. Meu Deus, é uma grande responsabilidade pregar a Tua palavra. Dá um temor, Jesus, no meu coração, Senhor, porque é uma responsabilidade tão grande. Ao abrir a Bíblia e falar de Ti, Senhor, falar do Teu amor, falar, Senhor, a verdade, pregar aquilo que muitos não querem ouvir, Senhor. Não é todos, meu Pai, que vai abrir Teu coração, Pai, para ouvir a Tua santa palavra, meu Deus. Mas eu creio, meu Pai, que vidas vão ser alcançadas através da Tua palavra, através da verdade que está sendo ministrada aqui, Senhor, através da minha fraca pessoa. Eu não sou nada, Jesus. Eu não sou nada sem o Senhor, meu Pai. Sem Ti eu não posso. Sem Ti eu não faço nada, eu não posso fazer nada. É o Senhor que faz, meu Pai. É o Senhor, Jesus, que está na direção de todas as coisas. Meu Deus, meu Senhor, tenha misericórdia da minha fraca pessoa, tão falha, tão pecadora, meu Deus. Oh, Jesus Cristo, abre o meu entendimento para que eu possa entender a Tua palavra, meu Deus.
Oh, Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia, meu Deus. Tende misericórdia de nós, tão falhos e pecadores. Aleluia, meu Pai. Perdão, Senhor, me perdoa. Ai, Jesus. Mais uma vez eu peço perdão. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. As minhas fraquezas, os meus medos, as minhas covardias, Senhor. Senhor, revela a tua vontade. Fala conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar conosco. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade. Faça o teu querer, Senhor. Não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Oh, Jesus amado, Tu és tão maravilhoso. Tu és tão maravilhoso, meu Deus. O que seria de mim, o que seria de nós, Senhor, se não fossem as Tuas misericórdias? Se não fosse as Tuas misericórdias, meu Pai, nós nem estaríamos mais aqui nesta terra. Tu és tão maravilhoso, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. No profeta Ezequiel, aleluia, fala sobre o dever do profeta, a comissão do profeta. Profeta não é qualquer um. A palavra profeta não é para qualquer um. Muitos estão recebendo o nome de profeta, mas não é profeta. Não como esses aqui da Bíblia Sagrada. Esses aqui sim foram os verdadeiros profetas. Ezequiel foi um verdadeiro profeta. Jeremias, Isaías, João Batista, os apóstolos de Jesus. Esses sim foram os verdadeiros profetas que tinham compromisso com Deus, não com o mundo. Eles obedeciam à voz de Deus. Aonde Deus mandava eles iam. E Deus ia com eles. O verdadeiro profeta, ele paga preço. Ele busca verdadeiramente andar na verdade. O verdadeiro profeta não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que chamamos de profeta. Muitos quer ser chamado de profeta, de apóstolo, mas não cumpre o que está na palavra. Não obedece o chamado que Deus deu. Aleluia. Não cumpre com o chamado que Deus deu. A comissão do profeta, o dever do profeta. Qual é o dever do profeta, meus irmãos? Qual é o dever do profeta? O dever do verdadeiro profeta é pregar o verdadeiro evangelho. É ser perseguido. O verdadeiro profeta, ele é perseguido por causa da palavra, por causa da verdade. Ele é perseguido por causa do evangelho de Cristo. Quantos naquela época, para pregar a verdade,
para anunciar a palavra, para pregar arrependimento. Eram perseguidos. Muitos foram mortos ao fio da espada, foram decapitados, foram perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho do Senhor, aleluia, o verdadeiro Evangelho de Cristo, tem que ser pregado. Jesus de Nazaré pregou o Evangelho. Jesus foi o que mais pregou o reino dos céus. Jesus pregou a palavra, pregou o reino dos céus e foi perseguido também. O Filho de Deus foi perseguido por causa do Evangelho. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aleluia, aquele que tem o compromisso com Deus, de fazer o IT, de fazer somente a vontade de Deus. O verdadeiro profeta, ele não está aqui para agradar o homem, não. O verdadeiro profeta, aonde ele vai, ele é perseguido, ele é odiado por causa da verdade. O verdadeiro profeta não vai aceitar ver o pecado dentro da casa santa de Deus e ficar calado. Ele tem que tocar a trombeta. Ele tem que anunciar o Evangelho, pregar contra o pecado. A trombeta é a palavra de Deus. Temos que pregar contra o pecado, contra, aleluia, a vaidade. O verdadeiro profeta, ele não tem medo do que o homem vai falar. Ele não teme o homem. O verdadeiro profeta, ele está ali sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para pregar arrependimento, pregar contra o céu, pregar contra o inferno, pregar a verdade. Muitos não estão pregando a verdade e quer ser chamado de profeta. Muitos não estão pregando o verdadeiro Evangelho e quer ser chamado de missionária, missionário. É uma grande responsabilidade para quem prega a palavra de Deus. Deus irá cobrar naquele grande dia de mim, de você, que prega a palavra. Deus irá cobrar. Se você estiver pregando para massagear o ego do homem, Deus irá requerer naquele grande dia. As almas, Deus vai requerer, por que não pregou a verdade? Eu te dei oportunidade na terra para anunciar as boas novas, para anunciar a palavra santa de Deus, arrependimento contra o pecado. Deus irá requerer de nós. E disse-me, filho do homem, aleluia, disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel, aleluia, um dos profetas do Senhor, aleluia, o Senhor chamou Ezequiel, separou Ezequiel e chamou Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Aleluia. Deus quer que cada um de nós venha dar lugar para Ele. Ficar na posição que Deus chamou. Quando Deus diz, filho do homem, ponte de pé. O que quer dizer?
esta palavra. Ponte de pé e falarei contigo. É para que Ezequiel se levantasse. É para que Ezequiel saísse do comodismo, do conforto. Aleluia. É para que Ezequiel se prontificasse ali na presença do Senhor. Levanta-te. Quantos estão acomodados? Quantos estão acomodados, aleluia, não quer pregar lá fora, não quer pregar a palavra. Pregar em quatro paredes é fácil. Quer ver sair lá fora e anunciar o evangelho. Aí vai ver quanto é perseguido por causa do evangelho. Pregar dentro da igreja é fácil porque ali todos já conhecem a verdade. Quer ver sair lá fora. Pregar para aqueles que não conhecem a palavra. E tem muitos que conhecem a palavra e estão afastados dos caminhos do Senhor. Então Ezequiel, ele colocou-se de pé, porque Deus ia falar com ele. Tem que ter reverência, tem que ter respeito quando for falar com Deus. Quando Deus fala assim, ponte de pé, não é para ele se levantar, ficar em pé. É para ele se prontificar na presença do Senhor, porque Deus irá falar com ele. Mas para Deus falar com Ezequiel, não é de qualquer maneira. Temos que colocar a nossa vida no altar. Temos que, aleluia, consagrar nossa vida. Andar na comunhão com Deus, na obediência à palavra de Deus. Não é se colocar de pé de qualquer jeito, desleixado, de todo jeito, não. É andar na santidade, é andar na obediência, no jejum, na consagração ali, ó. Quando Deus te chamar, você está preparado. Quando Deus te chamar, você já está preparada para fazer o ID, para fazer a vontade de Deus. Porque o verdadeiro profeta, ele tem que estar preparado. Para qualquer hora Deus chamar, ele está, ó, em pé. E Deus falará contigo. Então entrou em mim o Espírito. Quando Deus chamou Filho do Homem, ponte de pé, porque eu falarei contigo. Ezequiel se levantou. Ezequiel se prontificou na obediência, no jejum, na oração, na santidade, no temor. Ao ouvir a voz de Deus, ele se prontificou no jejum para Deus falar. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, para entrar em nós temos que nos colocar de pé, assim como Ezequiel, aleluia, andar na santidade, na renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar à vaidade, os prazeres da carne. Nos consagrar nossa vida no Senhor, no altar, na obediência, na palavra, andando na doutrina, não só das vestes, mas do corpo, da alma e do espírito, principalmente a alma. A nossa alma tem que estar preparada para quando o Senhor vier nos chamar, a nossa alma tem que estar limpa, preparada para subir no arrebatamento. Então o Espírito Santo entrou no profeta Ezequiel, quando ele falava comigo e me pôs em pé. Quando o Espírito Santo entrou em Ezequiel, ele se levantou e pôs em pé. Então ouvi o que me falava. Então o Senhor começou a ministrar no ouvido de Ezequiel, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pousou em Ezequiel.
porque Ezequiel era escolhido do Senhor, porque Ezequiel ele obedecia à voz de Deus. Ezequiel ele se separava do mundo, se separava do banquete ali do mundo, das coisas profanas. Ezequiel ele se separava em consagração, no jejum, na oração, ali no particular com Deus. Ezequiel preferiu servir a Deus, não o mundo. E Deus achou graça em Ezequiel, porque Ezequiel era um homem temente, obediente à voz de Deus. Então, o Espírito Santo começou a ministrar, a falar com Ezequiel. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Olha só que responsabilidade, olha só. Deus, aleluia, enviou Ezequiel a uma nação rebelde, que se rebelaram contra Deus, Eles e seus pais transgrediram contra mim até esses mesmos dias. Louvado seja Deus. Ezequiel, ouvindo as palavras do Espírito Santo falando, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor estava preparando Ezequiel. O Senhor estava preparando o profeta para poder ir levar a palavra santa. Que responsabilidade, aleluia, de uma pessoa ali, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que obedece à voz de Deus, temente à voz de Deus, aleluia. Será que Ezequiel temeu? Será que Ezequiel ficou covarde? Não, Ezequiel foi, porque Ezequiel temia a voz de Deus, temia o Senhor, e ele foi como bom profeta obediente. Ezequiel foi, aleluia, fazer o cumprir com o chamado dele, a obrigação do profeta, o dever do profeta é anunciar as palavras que Deus manda, é pregar as palavras que Deus manda, não é pregar as palavras da carne para deixar o homem ali no conforto, não, o homem no pecado, não. É uma palavra que confronta o pecado, que deixa muitos, aleluia, irados, porque não é todos que querem ouvir uma palavra de conserto, uma palavra verdadeira, aleluia. Muitos querem ouvir uma palavra de conforto. Deus é contigo, vai na tua fé, Deus é contigo, recebe a tua vitória. Não, Deus chamou Ezequiel para pregar contra o pecado de Israel, porque a abominação daquele povo, a adoração daquele povo estava fedendo as narinas do Senhor, estava fedendo mal, e o Senhor queria salvar aquela nação, mas para isso era necessário enviar um profeta, um mensageiro, para pregar palavras de conserto, para que eles venham se arrepender. Então, o nosso Deus enviou o profeta Ezequiel. E continuando o Senhor falando com Ezequiel. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio, e eles lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Tudo que o Senhor mandava falar, Ezequiel falava. Ele falava as palavras que Deus ministrava ao coração dele, de Ezequiel. Ezequiel não falava por conta própria.
Ezequiel, ele era guiado pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que tomava Ezequiel com autoridade, com poder, com unção, para pregar contra o pecado para aquela nação. Eles eram filhos. E os filhos são de semblante duro, pessoas de semblante duro. Aleluia. Pessoas que andavam fechado, porque eles estavam voltados para a idolatria mudana, profana. Eles só queriam saber de curtição, de festa, de danças, de bebidas, de adoração a imagens. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles não queriam adorar Jesus não, a Deus não. Eles queriam adorar imagens. E o Senhor falou para Ezequiel: e eles que quer ouçam, que deixe de ouvir. Eles querendo ou não, eles tinham que ouvir o profeta. O profeta, nem que o profeta falava ali, falava, eles viravam o rosto, viravam a cara. Não queriam ouvir, mas eles tinham que ouvir, querendo ou não. Eles tinham que ouvir a voz do profeta. O profeta, ele abria a boca como voz de trombeta e anunciava: arrependei-vos dos seus pecados. Eles pregavam, o profeta pregava contra arrependimento. Querendo ou não, eles tinham que ouvir, porque eles são casa rebelde. Eles são rebeldes. Eles são tão rebeldes que eles não queriam ouvir a voz do profeta. O profeta ia lá, pregava. Eles nem sequer ouviam a voz do profeta, porque sabia que eram palavras duras, palavras de conserto, e eles não queriam se consertar. Eles queriam continuar da maneira que está, achando que está tudo bem. Mas estava, aleluia, fazendo o nosso Deus ficar irado, porque a adoração que eles estavam fazendo não era para Deus, era para os deuses pagãos, era para as coisas do mundo. E isso estava entristecendo o coração de Deus. Isso, assim como os dias de hoje, muitos estão com o teu coração voltado para as coisas do mundo. Como fica o coração de Deus ao ver a tua criação, aleluia, adorando as coisas das trevas, as idolatrias, deuses pagãos? Como fica o coração do nosso Deus ao ver os teus filhos adorando a deuses, aleluia, que não pode salvar a alma deles, deuses, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. As pessoas não querem adorar a Deus, as pessoas não querem cultuar a Deus, elas querem adorar as coisas profanas, idolatria, o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos que dizem que é cristão, que é servos de Deus, neste final de ano está adorando a deuses pagãos, colocando idolatria dentro da tua casa, dizendo que é servo de Deus, mas está servindo as coisas das trevas, as abominações que faz o coração do Senhor ali se entristecer. Aleluia, porque eles são rebeldes, eles não querem obedecer à voz de Deus. Quando Deus envia o profeta para pregar contra o pecado, abandona este pecado, sai da idolatria, sai da prostituição, do adultério, aleluia, do engano, da vaidade.
Aleluia, eles não querem não, porque eles são rebeldes. Eles acham que vai subir para o céu, na fornicação, aleluia, no adultério, aleluia, no pecado, mentindo, roubando, matando, achando que Deus vai levar para o céu. Se eles não se arrepender, Deus enviou o profeta para pregar arrependimento, para que aquele povo venha ter o temor e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Mas eles não quis ouvir a voz do profeta, porque eles eram rebeldes. Para onde vai os rebeldes? Para onde vai os rebeldes se não se arrepender? Se não se arrepender enquanto é tempo, para onde vai a alma desses rebeldes? Eles irão perecer, eles irão perder a tua salvação. Deus está enviando os teus profetas, os teus atalaias para pregar a verdade. Mesmo assim, eles não querem ouvir a voz de Deus, achando que não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Roupa não salva ninguém. Isso aqui não é pecado. Engana-se, achando que vai subir para o céu no terceiro, segundo, quinto casamento. Quantos estão separando das tuas esposas para casar com outra? Quantos estão separando dos teus esposos para casar com outro? Achando que Deus está recebendo, que Deus está se agradando. Se não se arrepender, irá perecer. Quantos estão, aleluia, adulterando o teu corpo, modificando o natural de Deus? Quantas irmãs, aleluia, que dizem que é serva de Deus, mas não está dando exemplo como uma serva de Deus, como uma mulher de Deus. Aí vem um e fala, ali vai a mulher de Deus. Mulher de Deus não anda na vaidade. Serva de Deus não anda na fornicação, no adultério, na vaidade, na lascívia, no engano, na mentira. Está tirando o natural que Deus deixou. Está colocando a mentira das trevas. Modificando o templo do Espírito Santo. Quantas irmãs está pintando o teu cabelo, está cortando o teu cabelo, fazendo moda. Isso é abominação aos olhos de Deus. Se arrependa enquanto é tempo. Mas você está julgando. Eu não estou julgando. É a palavra de Deus. Deus enviou o profeta Ezequiel para profetizar, para pregar a verdade. Mas Deus já preparou o profeta. Olha, profeta, aonde tu vai pisar é um povo rebelde. É um povo do coração duro. Deus já preparou Deus já preparou Ezequiel primeiro. Chamou Ezequiel, levanta-te, coloca-te de pé, que eu irei falar contigo. Primeiro Deus preparou o profeta. Preparou o profeta e mostrou como é o lugar que ele vai pisar. Tu vai pisar numa terra assim, assim. Tu vai pisar numa terra onde o povo é rebelde, coração duro. Mas Deus tinha a esperança daquele povo se arrepender, largar a idolatria, largar o pecado. Aleluia. Mas eles tinham que saber que esteve no meio deles um profeta corajoso, temente, que não teme o homem, que não tem medo de pregar a palavra, a verdade, doa quem doer. Deus quer usar os verdadeiros profetas. Não é aqueles que dizem que é profeta, mas está no pé da televisão. Outro diz, eu sou profeta, mas está nas redes sociais. Aleluia, desejando, olhando as pornografias, as mulheres peladas. Dizem que é servo de Deus, que é profeta de Deus. Fica no pé da televisão, nas redes sociais e vai pregar a palavra.
Este aí não é profeta coisa nenhuma. Profeta, ele se separa. Profeta que é profeta não usa redes sociais. As redes sociais não é para o servo de Deus. A televisão não é para o servo de Deus. É abominação aos olhos do Pai. Aleluia. Muitos dizem, isso não tem nada a ver não. Isso não tem nada a ver não. Tem sim. Tem. A porta do céu, ela é estreita, é apertada. Não adianta querer subir para lá de shortinho. Não adianta querer subir no céu, aleluia, de calça apertada. Não adianta querer subir no céu com o coração cheio de mentira. Aleluia. Cheio de engano. Não vai subir. Arrependa-te enquanto é tempo. Deus está enviando o profeta para pregar, para falar. Queira ou não. E Deus começou a instruir o profeta. Dar instruções para o profeta. Começou a preparar o profeta para ir lá anunciar. Para que ele não venha ter medo, porque Deus estava com ele. Com o profeta. E tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras. Deus falou para que ele não venha temer o homem. Não temas, nem temas as suas palavras, ainda que esteja contigo sarças, espinhos, e tu habitastes entre escorpiões. Pessoas, aleluia, que estava cego espiritualmente, pessoas que não queriam ouvir a voz de Deus, eles estavam tão cegos que eles pareciam escorpiões bravos, perigosos, aleluia, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles estavam cegos, adorando as coisas de Baal, as idolatrias, o pecado, aleluia, se prostituindo. E o Senhor falou para que o profeta não venha ter medo. Não temas. Não tenha medo com o que eles vão falar. Ainda que esteja contigo sarças e espinhos. É espinhoso, é doloroso o chamado daquele que prega o verdadeiro evangelho. Aleluia. Que é perseguido, caluniado, maltratado por causa da verdade. Por causa da doutrina, aleluia, é rejeitado, é humilhado, por causa da palavra, por causa do evangelho, muitos é até mortos por causa da palavra, por pregar o evangelho. Felizes são esses que morrem por causa do evangelho, que morrem pregando a palavra santa de Deus, na obediência, na doutrina. Mas tu lhe dirás as minhas palavras. É para dizer as palavras de Deus. Não é para acrescentar nada. Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Para que ele não venha ter medo. Porque onde ele ia pisar era um lugar de sarça, espinho, doloroso, um lugar perigoso. Onde as pessoas, aleluia, não obedecia a ninguém, não temia ninguém, andava de qualquer jeito ali, ó. Aleluia. É um lugar perigoso, espinhoso para Ezequiel. Mas Ezequiel foi, mas não foi sozinho. Deus foi com o profeta. A presença do Espírito Santo estava com o profeta. Deus ungiu o profeta, deu unção, poder e autoridade para pregar a palavra. Para um povo rebelde, com semblante, porque são casa rebelde. Mas é para falar as palavras que Deus colocará na boca do profeta. Que ouça que quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Pessoas que não, aleluia, pessoas rebeldes, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem obedecer à verdade, à voz de Deus. Pessoas que estão com o coração voltado para o mundo. São rebeldes, que não obedecem.
quer ser o dono da razão. Aleluia. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde. Aleluia. Deus está falando para o profeta, para que aquele profeta não venha ser como eles, ficar com medo de pregar a verdade e acabar aceitando o pecado. Não é para o profeta aceitar o pecado, é para o profeta pregar contra o pecado. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde. É para falar. Se não falar, é rebelde. Se ouvir a voz de Deus e não falar, é rebelde. Está sendo rebelde como eles. Não quer ouvir a verdade. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Aleluia. O que Deus estava dando para o profeta? As palavras de conserto. E Deus entregou o rolo ao profeta. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E nele havia um rolo, um livro. Era palavras e palavras que o profeta ia soltar naquele lugar, para aquela nação, para se eles não se arrepender. Aleluia. O que estava lá? Ouve o que eu te falo, não seja rebelde, como a casa rebelde. E estendeu diante de mim e estava escrito, por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aleluia. São essas palavras que estavam naquele rolo que o profeta comeu. As palavras de conserto, palavras espinhosas, palavras duras, de lamentações, suspiro e de ais. Para aquelas pessoas ouvir, mesmo assim elas não obedeceram. Mesmo assim elas não queriam dar ouvido. Não deram crédito ao profeta. Não deram ouvido à voz do profeta. As pessoas hoje, elas não ouvem o verdadeiro profeta. Elas ouvem os falsos profetas. Elas estão seguindo os falsos profetas que profetizam aquilo que elas querem ouvir. Não o que Deus quer, mas sim o que elas querem. Os profetas estão pregando o que Deus não mandou. Porque Deus, o Senhor nosso Deus, manda o profeta pregar suspiro, lamentações e ais. Lamentações, suspiros e ais. Conserto, palavras duras. É isso que Deus manda pregar. Conserto, arrependimento, renúncia, obediência, santificação, doutrina. Mas os falsos profetas estão pregando o que Deus não mandou. Mensagens para deixar a pessoa confortável no pecado. Mensagem para que a pessoa venha ficar no segundo e terceiro casamento. Mensagem para que as pessoas venham ficar confortável na lascívia. Fazendo as pessoas a desejar. Cortando o cabelo, pintando, se maquiando. Cascavelando na casa de Deus com salto alto. Estão liberando tudo. O Espírito Santo de Deus não está mais em certas igrejas por causa do pecado, por causa da rebeldia das pessoas. Elas estão rebeldes. Não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade dos verdadeiros profetas. Mas naquele grande dia, muitos vão se arrepender. E será tarde. Será tarde para aqueles que se arrepender. Aleluia. A oportunidade é hoje de se arrepender, largar o pecado, largar a fornicação, a prostituição, o adultério. Aleluia. Quantos crentes amaziados
tomando Santa Ceia, pregando a palavra. Quantos crentes, aleluia, pessoas ali, ó, no segundo, terceiro casamento, andando na vaidade, na lascívia, de qualquer jeito, fazendo a obra, porque não teve a instrução do profeta, do verdadeiro profeta. Os profetas de hoje são profetas atualizados, só quer coisa fácil, estão cobrando para pregar a palavra, estão cobrando, está vendendo a palavra santa de Deus, está pregando, está cobrando para cantar canções, louvores, para deixar o homem no pecado, no conforto, a massagear o ego do homem. Não está mais louvando louvores de adoração a Deus. É louvores de Deus adorando o homem. Está ao contrário. Em vez do homem adorar a Deus, é Deus que está adorando o homem. Estão adorando mais a criatura do que o Criador. Aleluia. Se não se arrepender enquanto é tempo, volte a praticar as boas obras, volte ao primeiro amor, arrependa-se enquanto é tempo. Esta foi a palavra, aleluia, que Deus ministrou ao meu coração. Até aqui o Senhor me sustentou. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Palavra de arrependimento, palavra de conserto, palavra de exortação. Muitos não recebem esta palavra, não querem receber. Mas naquele grande dia vão querer. Vão querer esta palavra e não vai mais achar. Vão querer se arrepender. Vão querer andar na sã doutrina e não vai poder mais, porque será tarde. Quando Jesus Cristo vier arrebatar a tua igreja, arrebatar os santos, as santas do Senhor para o céu. Aqueles que ficarem, que forem rebeldes, que não quis dar ouvido à voz do profeta, enviado pelo Espírito Santo de Deus, irão se arrepender, será tarde. Muito tarde. A oportunidade é hoje, é agora, de se arrepender e voltar para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus enquanto é tempo. Você, aleluia, que está afastado, que está distanciado do Senhor, volte enquanto é tempo. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, quer te libertar. Aleluia, fazer de você uma nova pessoa. Volte enquanto é tempo. Largue o mundo, largue o pecado, largue as coisas deste mundo, porque não tem nada para te oferecer. Mas Deus tem vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém?